Estamos falando sobre a entrada no reino, estamos usando o texto de João, melhor dizendo, de João, capítulo 3, quando Jesus conversa com Nicodemos. Olha o que ele vai falar aqui no versículo de número 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Versículos 14, 15 e 16. Escute. Jesus está fazendo uma alusão à passagem lá no começo. Sabe, quando o povo que foi tirado do Egito por Moisés estava padecendo com as serpentes venenosas, as serpentes de fogo. Deus falou para que Moisés levantasse uma serpente de metal, para que todo aquele que fosse mordido pelas serpentes de fogo, olhando para aquela haste, olhando para aquela serpente de metal, fosse curado. Como que eles eram curados? Porque eles estavam morrendo, literalmente, a morte era literal. Eles eram picados pela serpente e morriam. E por que eles estavam assim? Por causa do pecado. Mas todos aqueles que olhassem, mesmo mordidos, não morriam. Por quê? A fé. A fé de se virar para aquela haste que foi levantada por Moisés, a mão de Deus, produzia neles a cura do pecado. Jesus está fazendo uma comparação, falando, Nicodemos, olha, Moisés não levantou uma haste lá no deserto, e todo aquele que olhasse era curado. Assim também o Filho do Homem, assim também eu serei levantado. Jesus está dizendo, Nicodemos, a cura do pecado vai ser eu na cruz do Calvário. E todo aquele que olhar e receber isso e crer que a minha morte na cruz é salvadora, será salvo da condenação da segunda morte. A Bíblia diz, amado em Romanos, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Sabe, Jesus está falando, olha, existe um reino, e eu vim implantar o reino já é chegado, ele não vai chegar. Para entrar por esse reino, a porta foi aberta, mas para passar por ela é preciso ter o arrependimento. E quando você se arrepende, você olha para a cruz. Na cruz estará o Filho do Homem derramando teu sangue que vai purificar aqueles que creem dos seus pecados. Só existe um meio de sermos salvos, não são pelas nossas boas obras, não é porque somos bonzinhos, não é pelo quanto eu faço, o quanto eu oro, o quanto eu dou, o quanto de bondade eu faço, ou caridade eu faço. Nada disso pode salvar. A única coisa que pode nos salvar é o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Existe um antídoto para o pecado, e o antídoto para o pecado é o sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ninguém vai deixar de ser pecador. Ah, pastor, eu não roubo, eu não minto, eu não me engano, eu não usurpo, eu não maltrato. Glória a Deus por isso. E não deve fazer mesmo. Mas isso não quer dizer que você não seja pecador e não precise desse sangue na sua vida. Porque a Bíblia diz que quando nós dizemos que não temos pecado, nós já pecamos. Nós nascemos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, exceto Cristo, que veio na terra e foi 100% homem, só ele não pecou, o resto todos nós pecamos, e pelo contrário, ele cumpriu não uma, nem duas, mas toda a lei. Então, meu amado, escute, preste atenção. Ele está dizendo, Nicodemos, existe um caminho, existe uma solução, existe uma saída para tudo isso, e a saída sou eu.
Eu estou fazendo esses sinais que você vê e diz que ninguém pode fazer se não for vindo de Deus. Eu tenho curado, eu tenho libertado, eu tenho transformado, eu tenho ressuscitado, mas eu serei levantado na cruz do Calvário. Eu morrerei, derramarei o meu sangue, e o meu sangue purificará o povo, aleluia, dos seus pecados. O meu sangue os tornará mais alvo que a neve. Todo aquele que crê, todo aquele que receber, será salvo, terá a vida eterna. E ele fecha dizendo, porque Deus amou o mundo. Que mundo Deus amou? Que mundo o Pai amou? O planeta Terra? Não. As constelações? Não. Quando Deus fala lá na sua palavra que ele amou o mundo, ele está falando que amou a humanidade, essas pessoas que nasceram, que ele colocou, que vieram com um propósito. Deus amou de tal maneira. E os tradutores não conseguiram encontrar uma palavra ideal para a palavra original. E colocaram de tal maneira. Deus amou de tal maneira que o que ele fez foi dar o seu Filho para que todo aquele que nele creia não pereça. Então, meu amado, escute a vontade de Deus. O querer de Deus é que eu e você não pereçamos, não morramos, mas tenhamos a vida eterna em Cristo Jesus. Cristo é a fonte da vida eterna. Cristo é a porta para o reino. E o arrependimento e o reconhecimento disso te leva para dentro desse reino. E traz ele para habitar em você, nos tornando assim templos do Espírito Santo, deixando de ser criatura, mas passando a ser filho, porque João diz, todos aqueles que o receberam passaram a ser chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Bendito seja Deus, louvado seja o Senhor. Meu amado, esse reino está aí e Deus te convida a entrar nele. Esse reino está aí, meu amado, minha amada, e Deus te chama. Entrai pela porta estreita. Oh, glória a Deus. Venha fazer parte desse reino. Ele tem um serviço para você nesse reino. Ele tem um trabalho para você nesse reino. Ele tem uma aplicação na sua vida para esse reino. Ele quer reinar em você e através de você glorificar o nome dele. Então Deus te convida nessa manhã. Venha fazer parte desse reino. Eu quero orar com você. Ah, Deus amado, querido Pai, louvamos o teu santo nome, glorificamos ao Senhor, que é Deus, que é poderoso, que é tremendo, Senhor, em nossas vidas. Muito obrigado. Abençoe o meu irmão, a minha irmã, derrama sobre ele graça, unção, poder e virtude, Senhor, dando entendimento e compreensão da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, olha, beijo no seu coração. Deus te abençoe. Bom dia, vida para você.